aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ana Clara e eu e Nelson Gabriel somos alunos do curso de História na UFBA. A gente fez esse vídeo para apresentar para vocês 2 capítulos do livro A Bahia no século XVIII, Poder Político Local e Atividades Econômicas. O livro é esse aí que vocês estão vendo. Ele foi publicado em 2012 e a autora dele é a historiadora Avanete Pereira de Souza. No livro, Avanete busca investigar temáticas ligadas ao poder local e à dinâmica colonial, mas de uma forma sempre muito conectada à esfera do cotidiano da cidade de Salvador. Eu e Nelson vamos apresentar um pouco do capítulo Mercadoria, Mercados e Mercadores, aspecto socioeconômico, e o governo dos homens bons, agentes e dinâmicas do poder local. Então, no capítulo Mercadoria, Mercados e Mercadores, aspecto socioeconômico, a professora Vanetti, ela busca mostrar uma dinâmica comercial muito diversa na cidade de Salvador ao longo do século XVIII, e também localizar Salvador como ponto central das rotas mercantis, tanto marítimas quanto terrestres, e tanto dentro quanto fora da colônia. Então, durante o período colonial, Salvador é um polo receptor muito importante e distribuidor de diversas mercadorias vindas de diversas regiões, por rotas marítimas e também por rotas terrestres. Então, quando a gente fala de economia colonial, às vezes a gente só lembra dos grandes ciclos de exportação, como o ciclo da cana-de-açúcar. Mas esse livro, a Vanessa, ela mostra para a gente a importância de um movimento de produção, de circulação e de consumo de várias mercadorias, muito além da atividade exportadora. E esse movimento mais interno, ele se conecta também, direta ou indiretamente, com a atividade exportadora. Por exemplo, pense na pecuária. A pecuária era uma atividade muito desenvolvida no Recôncavo, e ela servia tanto para o consumo interno, para a alimentação da carne, quanto para ser força motriz da produção de açúcar, como está ali na imagem. No livro, você vai ver que havia uma diversidade produtiva no Recôncavo, que inclusive era o que alimentava as zonas açucareiras. Então se produziam cereais, legumes, frutas, carne, a mandioca, que é bem importante para a nossa alimentação, e por aí vai. Então, quando a gente vê lá no livro sobre a exportação da cana ou do tabaco, a gente não pode esquecer desse contexto mais abrangente de produção, circulação, consumo, que é um contexto muito diverso. E aí, quando a Vanette fala das exportações, ela também reforça a diversidade. Eu botei ali no slide alguns gêneros para exportação que ela traz no livro. Mas se Salvador exportava para Portugal, Salvador também importava de Portugal, das Índias e de regiões africanas. Também está ali no slide alguns gêneros manufaturados, que ela traz de exemplo, e também de mercadorias próprias das Índias e de territórios africanos que vinham para cá, para Salvador. Mas olha esse ponto que está ali no slide sobre a relação comercial de Salvador com territórios do continente africano. Esse ponto é bem importante. No livro, a Vanette fala que no decorrer do século XVIII houve um aumento dessa dinâmica comercial direta entre Bahia e África, e esse aumento rolou porque acontece gradualmente um aumento dos comerciantes, tanto baianos quanto portugueses, que se fixaram aqui na Bahia. Ela descreve um pouco o que foi esse comércio direto específico entre Salvador e regiões africanas. E a gente sabe que era um comércio muito centrado no tráfico escravista. Mas enfim, a Vanette bota a gente para imaginar o porto de Salvador. E esse fluxo diversificado de mercadorias e de embarcações vindo e voltando. Vinham embarcações tanto para exportação e importação, como também tinha um grande fluxo gerado pelo comércio da Bahia com outras capitanias, como o Rio, Rio Grande do Sul, Ceará, São Paulo, Minas. E é isso. A professora Vanetti, depois de trazer esse panorama de toda essa diversa dinâmica comercial, ela também descreve uma vida cotidiana da cidade de Salvador que girava muito em torno da atividade mercantil, inclusive diretamente. Então tinham pessoas em diferentes situações sociais se aventurando no comércio aqui em Salvador. E ela faz também essa subdivisão. Eu botei aí numa pirâmide, pensando na estrutura social dos agentes envolvidos no comércio. Então, na base dessa pirâmide estão os pequenos e médios mercadores de loja aberta, que são os revendedores que já vendem a mercadoria direto para o consumidor no varejo. Tem também aí, né, os comissários volantes e vendedores ambulantes. Eles ficam por sua conta e risco na compra, venda e até na troca, no escambo, né, de mercadorias. No nível intermediário da pirâmide estão os comerciantes que vinham para cá com grandes cargas de comerciantes de Lisboa. Eles recebiam por comissão, geralmente são os cacheiros. O risco da atividade aí são menores do que na base da pirâmide, porque esses comerciantes no meio da pirâmide recebem por comissão. Aí no topo da pirâmide estão os comerciantes que usam seu próprio patrimônio de produtos primários para enviar para exportação
e retornam com bens manufaturados ou outros produtos, ou até com mão de obra escravizada. A formação desses comerciantes e o acesso à grande atividade comercial, ou seja, os que chegam no topo da pirâmide lá, estão muito ligados às relações familiares. Era muito comum que o comerciante começasse assim como caixeiro do tio dele, por exemplo, e aí depois ele podia acabar herdando os bens desse tio e continuando a atividade comercial. Vamos falar um pouco agora do outro capítulo. Nesse capítulo, o governo dos homens bons, agentes e dinâmica do poder local, a autora, ela busca traçar a anatomia das instituições que compõem a estrutura do poder político em Salvador. O decamarário, ou seja, da Câmara de Vereadores, segundo leis da época, tinham que ser homens bons. Mas o que é isso? O que é ser um homem bom? E aí, mais pro final, o Nelson vai mostrar pra gente que a Vanette também busca traçar um perfil socioeconômico desses homens bons, ou seja, desses agentes do poder político em Salvador. Então, eu vou falar um pouco sobre a primeira parte do capítulo, que é a parte que analisa a camada de cima do corpo institucional da Câmara. Essas figuras aí, do juiz de fora, vereadores, procurador e almotacés, elas eram base da estrutura de pessoal, tanto no território colonial, como é o caso de Salvador, né? Como das cidades das metrópoles lá em Portugal. Mas aí ela diz isso sem deixar de pontuar que existia uma adaptação desse fazer institucional, ou seja, da prática da política. Era uma adaptação tanto à realidade sociocultural local, quanto à própria dinâmica de exploração colonial. Sobre o juiz de fora, é importante falar que a professora Vanette diz que com a cada vez maior importância que algumas cidades ganhavam para a coroa portuguesa, mais acontecia a dor pelo poder régio. Isso, né, é bastante importante. E é por isso que no final do século XVII começam as do juiz de fora para Salvador. Então a coroa portuguesa nomeava que vinham de fora, lá de Portugal, presidia a Câmara de Vereadores aqui em Salvador. E isso tinha um claro objetivo de intromissão, de centralização do poder central nas câmaras locais. Na prática, esse juiz chegava aqui, ficava anos aqui, fazia amigos na elite local, virava compadre dos vereadores, às vezes até casava com a filha de um dos vereadores. Então existia uma cumplicidade tácita entre as elites locais e esses juízes de fora. E para a elite local, era preciso manter o quanto fosse possível, através do consenso, a ordem vigente, até mesmo para proteger o espaço de mando e seus privilégios. A Vanette percebe que os juízes entraram nesse jogo da política local, buscando também seu próprio espaço nele, né? Então, no sentido de intervenção direta na vida econômica soteropolitana, os vereadores tinham bem mais funções que os juízes de fora, e na prática tinham mais influência concreta. Mas, para a autora, a intervenção dos almotacés era a mais expressiva e concreta na vida econômica e social. Ela diz, inclusive, que os almotacés tinham funções iguais ou superiores à dos vereadores. Inclusive, alguns almotacés e procuradores também, né, chegavam a se tornar vereadores depois de um tempo. Mas eles não eram considerados, assim, esses dois cargos, tão nobres quanto o dos vereadores. Bom, eu botei aí no slide algumas das funções do juiz de fora, dos vereadores, do procurador e dos almotacés. São atribuições que a Vanette traz lá como importantes para o controle da vida econômica e cotidiana da cidade. Mas assim, pela complexidade das atividades comerciais e o aumento populacional, a autora fala que seria inviável esse efetivo controle sem outros funcionários que ela chama de agentes auxiliares do poder local. Aí agora Nelson vai falar um pouquinho sobre esses agentes auxiliares e outros funcionários. Bom, pessoal, a Clara, minha colega, já foi falando para vocês dessa primeira parte do texto da Vanette, da professora Vanette. Agora seguimos com essa segunda parte. Observem bem que a Ana falou sobre o juiz de fora, o almotacés. São cargos de muita importância, governo dos homens bons, que influenciava diretamente a estrutura do poder econômico e político da cidade de Salvador através da Câmara Municipal. Olha que interessante, também esses poderosos, esses homens bons que tinham influência direta na cidade, os vereadores, procuradores, juiz de fora, todos eles também tinham seus agentes auxiliares. Esses agentes auxiliares eram funcionários pagos com ordenados da própria Câmara e, como a própria definição coloca, eram auxiliares dos vereadores, juiz de fora, os almotacés, como já citamos. Existem por aí alguns cargos, Passando aqui rapidinho,
ao escrivão, ele tinha que ter a habilidade de manejar a escrita e o conhecimento da metrópole, né, da legislação da metrópole, a legislação portuguesa, já que nesse período o que acontecia na cidade de Salvador era que a metrópole, poder da colonização, a coroa portuguesa, queria ter mais influência na cidade de Salvador e procurava, porque era sua colônia, né, e procurava de todas as formas influenciar na cidade. E esse escrivão fazia parte desse sistema também, apesar de ser local. Ele, conhecedor da legislação portuguesa, podia ensinar e orientar isso aos vereadores. Além do escrivão, também existia o tesoureiro que manejava o sistema de receita e despesa da Câmara Municipal. Também existia, olha que interessante, o síndico. Ele era responsável por fazer uma mediação. Ele pegava as reclamações da população e levava até os vereadores. E por isso tinham que ser conhecedores também das leis da cidade. Além desses agentes auxiliares, haviam outros agentes oficiais, trabalhadores da Câmara, funcionários que não faziam parte do alto escalão, como o vereador da época definiu, eram cidadãos pobres, mas honrados, que estavam sempre em busca da verdade. Esses eram pequenos comerciantes, lavradores, vendeiros, oficiais mecânicos, que na Câmara trabalhavam como porteiros, carcereiros, alcaide. Olha que interessante, por exemplo, naquela época, século XVI, XVII, XVIII, por um período, a prisão, a cadeia, fazia parte da estrutura do prédio da Câmara Municipal. E por isso, então, tinha ali o funcionário, um funcionário que era o carcereiro. Isso é muito interessante, né? Curioso. Se a gente for falar de um ou outro cargo desses funcionários, é muito interessante falar sobre o alcaide. O alcaide era como policial da época de agora, né? O policial que patrulhava a cidade, observando qualquer coisa fora do lugar, né? Qualquer movimentação fora do lugar e fazia esse policiamento da cidade. Bom, há dentro desse texto um outro capítulo que a professora Vanete define como a Câmara e as instâncias periféricas do poder central. Vocês sabem muito bem que nesse período há um esforço muito grande da coroa portuguesa para influenciar, centralizar o seu poder entre os séculos XVI e XVIII aqui, na verdade em todas as suas colônias, e não podia deixar de ser também em Salvador, que era à época uma colônia muito importante para a coroa portuguesa, para a metrópole. Com isso, a coroa portuguesa tentou de várias formas influenciar o poder político local, como a nossa colega Ana já falou, com o Juiz de Fora, mas também com outros cargos como corregedor, provedor, que tentava de todas as formas ter um poder régio muito forte na cidade, definindo, influenciando nas decisões políticas, decisões jurídicas, na receita da cidade, nos impostos que a coroa portuguesa cobrava na cidade em prol da fazenda portuguesa. O que a autoridade régia pretendia era desarticular qualquer poder local que pudesse fazer contraparte à política da metrópole, à política da coroa portuguesa. Tentava destruir qualquer autonomia local. Porém, isso não deu certo. A professora Vanete coloca que, apesar da vontade da coroa portuguesa, o juiz de fora, o corregedor, o provedor, vivendo na cidade, procuravam se organizar na cidade para que eles tivessem eles mesmos poder aqui na cidade, eles mesmos influência na cidade. Portanto, esse projeto, até a época de Pombal, né, até o período pombalino, não foi devidamente colocado, efetivo, posto que havia também essa contradição da vontade pessoal desses funcionários de ter também poder local. Então, há textos que a professora Vanete coloca, partes que demonstram que há bastante elogios entre provedor, corregedor e os vereadores da cidade, demonstrando que eles tinham sim uma cumplicidade para que entre eles o poder se mantivesse. Outro ponto muito importante desse texto, para finalizar, é a questão dos nobres da terra. Claro que dentro da cidade haviam famílias poderosas, pessoas que tentavam manejar-se de forma muito forte dentro da cidade para que tivessem poder, não só poder econômico, mas poder político.
Quando a professora cita essa questão de nobres da terra, não está falando da mesma nobreza que a gente conhece, europeia, dos filmes, etc. É uma outra nobreza, né? Uma nobreza civil ou política que demonstrava ali, a partir de características sociais, que um grupo de pessoas tinha determinado poder. Inclusive, há aí, vocês vão ver no slide, vocês estão vendo aqui no slide, que há uma tabela que demonstra que o governo local era um negócio realmente de família. Olha que interessante. Dentro da tabela que a professora coloca, 19 famílias concentraram praticamente 60% dos poderes dos mandatos de vereadores dentro da Câmara Municipal. Se for observar em uma questão dessa questão socioeconômica, a gente vai ver que quase todos são donos de terras, manejam exploração fundiária, e esses grupos de famílias que foram se perpetuando no poder eram esses nobres da terra, que buscavam de todas as formas que sua própria influência fosse se concretizando dentro da cidade de Salvador. Com esses slides e esse texto que a professora Vanetti apresenta, nós podemos perceber que tudo é uma construção histórica, que verdadeiramente o que vai acontecendo dentro de um ritmo social, econômico de uma cidade, político, social e econômico de uma cidade, influencia a vida de todo o sistema social.